Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui através desse vídeo para que a gente possa mais uma vez aprender com o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre o amor. E se você puder, abra sua Bíblia em Romanos 12. E o tema da nossa mensagem é Jesus, o nosso modelo. Não tem como falar de Jesus sem falar de amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia também nos ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, a Trindade são três em um, né? Então, se falamos de Jesus, nós vamos falar de amor, porque Ele é o nosso modelo do verdadeiro amor. E quando nós vamos aqui para Romanos 12, a partir do 9 ao 21, nós vamos ler o versículo, esses versículos, e vamos, de uma forma aqui rápida, resumida, mostrar Jesus, mostrar em qual parte do ministério de Jesus que ele nos ensinou sobre o que está escrito aqui. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de Jesus, ela aponta para Jesus e ele é o nosso modelo. Então vamos começar. Se você puder, por favor, ficar com o telefone aqui mais quieto. Abra em Romanos 12, a partir do 9. O amor cristão. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com que se alegram, chorais com que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornai mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens, perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Esse 19 eu quero ler ele aqui na versão, acho que é atualizada. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixai com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Eu achei de melhor entendimento essa versão, o versículo 19. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, aqui vamos agora mostrar Jesus, mostrar o que Jesus fez no seu ministério, que ele nos deu exemplo de cada versículo que está escrito aqui. Jesus, ele nos deu um exemplo. Por exemplo, se a gente começar aqui no 9, o amor não seja fingido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Como já entrou aqui na introdução do vídeo, Jesus, ele é o próprio amor, né? Ele nos ama, ele nos amou. Sabemos que ele veio ao mundo, foi à cruz por obediência. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, Jesus é também, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Eles concordam o tempo todo. E Jesus, ele nos ama. Foi por amor também que Jesus morreu ali naquela cruz por nós. A prova que temos disso também, o Senhor me traz a memória aqui, que Jesus orou por nós lá no Getsemane. Antes de ir para a cruz, pouco tempo antes de ir para a cruz, Jesus intercedeu por todos os cristãos, por todos os santos. E para interceder por alguém é necessário amar. Então temos aqui uma prova de que Jesus é amor. Nós podemos dizer isso, Jesus, ele é o amor. No versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Aqui a gente vai um pouco para o 9. Jesus amou a todos no seu ministério. Estou dizendo no tempo que ele esteve na terra.
Jesus não rejeitou ninguém, amou a todos. E o tempo todo, mesmo sendo Deus, ele não procurou honra para si, mas ele honrou, ele se ocupou em que o nome do Pai fosse honrado o tempo todo. E uma prova também da humildade de Jesus, aonde fala que, preferindo dar honra uns aos outros, honrar o próximo, não esperar honra, mas honrar o próximo, Jesus lavou os discípulos. Sendo Deus, sendo o mestre deles, Jesus lavou os pés dos discípulos. No 11, não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essa parte servindo ao Senhor, acho que não tem muito o que dizer, porque foi isso que Jesus fez o tempo todo, né? Mas podemos dizer que Jesus orava todos os dias, a Bíblia nos diz isso, e ele tinha uma vida voltada para o Pai, ou seja, ele a Bíblia não relata em momento um esfriamento espiritual na vida de Jesus, porque não teve isso. Jesus, mesmo sendo Deus, ele orava todo o dia. Então, isso é um exemplo para a gente dessa parte, seja fervoroso no espírito, ou seja, não deixe o esfriamento espiritual chegar até mim, até você. No 12, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós sabemos que Jesus, diante ele era Deus, então ele sabia para que ele veio. Em algumas conversas, ele deixa claro o que espera a ele ali na cruz, a rejeição, a zombaria e a morte. Mas em todo o tempo, você vai ver que Jesus não se deixou de se alegrar, não deixou de viver. Ele sabia do tempo, ele sabia para que ele veio, ele sabia quando era esse tempo. E você não vai ver Jesus ansioso. Nem ele no momento da Santa Ceia, minutos antes, tempos antes, horas antes do momento mais importante da humanidade. Jesus ali o tempo todo paciente, alegre, feliz. Ele viveu, ele fez tudo com excelência, ele fez tudo com amor. Até aquele momento ali, mesmo ele sendo Deus, ele esperou com paciência. Fez tudo com amor, mesmo sabendo da zombaria, mesmo sabendo dos açoites, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar. Ele esperou com paciência, ele se alegrou, ele viveu. O 13. Comunicai aos santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Quando a gente vai ali, quando Jesus vai orar, antes dele ser preso, a Bíblia vai relatar que ele voltou aos discípulos e perguntou aos discípulos se os discípulos não podiam, trazer para a nossa linguagem, se os discípulos não podiam orar com ele nem uma hora. Naquele momento ali, Jesus estava dizendo, eu preciso de vocês comigo. Jesus estava comunicando uma necessidade. Ele era Deus, mas ele estava dizendo, eu preciso que vocês orem comigo. E a gente sabe que, infelizmente, isso não aconteceu. Infelizmente ou felizmente, Jesus ele orou sozinho, não teve os discípulos, mas ele comunicou a necessidade, mesmo ele sendo Deus. Ele teve a humildade de dizer, eu preciso que vocês orem comigo. E seguir a hospitalidade, a gente sabe que Jesus recebia todos com amor. Todos a quanto viam a Jesus, Jesus recebia todos eles com amor. 14. Abençoai os que vos perseguem, amaldiçoai-os e não abençoais e não amaldiçoais. Aqui nós podemos falar diretamente de Judas. Jesus sabia muito bem quem era Judas, o que ele ia fazer e qual seria o seu final. Que Judas trairia e que Judas não se arrependeria. Porque Judas não se arrependeu, ele teve remorso, é diferente. E mesmo assim, Jesus permitiu com que ele andasse com Jesus. Jesus falou da verdade, Jesus mostrou a verdade para ele. Jesus amou ele da mesma maneira de todos os discípulos. Jesus não tratou ele diferente. Então, Jesus abençoou quem trairia ele. Jesus abençoou quem nunca abriu. Jesus abriu a oportunidade de estar com ele quem nunca abriu o coração para ele. Então, o nosso exemplo de abençoar quem nos amaldiçoa está muito vivo aqui. 15.
Alegrai-vos com que se alegram, chorai com que choram. Jesus, ele era e ele é alegre. Não tem como a gente imaginar um Jesus triste, cabisbaixo, isso não combina, até porque a Bíblia vai dizer que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E também aqui, quando que Jesus chorou? Diante de Marta e Maria, quando ele chegou ali diante do sepulcro. E por que Jesus chorou? Porque Jesus, ele se compadece. Chorais com que choram. Jesus, ele não estava sendo fingido. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, diante da dor de quem ele amava, ele se compadeceu, ele foi misericordioso, ele sentiu aquele momento ali e chorou também. Então, Jesus é o nosso modelo. 16. Sedes unânimes entre vós, não ambiciois coisas altas, mas acomodáveis aos humildes, sejais... Ai, perdi, peraí. Não sejais sábios em vós mesmos. Jesus tratava todos com igualdade. Estava sempre entre os pecadores e pobres, mesmo sendo Deus. E tudo que ele falava e fazia era pelo Espírito Santo. Ele não tinha uma sabedoria baseada na humanidade dele. Era uma sabedoria baseada em Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E ele tratava a todos com igualdade. Jesus era o rei dos reis. Ele não estava entre os reis, entre os magistrados, entre os mais importantes. Ele escolheu estar entre aqueles que a sociedade desprezava. O 17... Jesus, a ninguém tornai mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Jesus nos ensinou-nos a dar um bom testemunho diante de Deus, diante de todos. Jesus, ele tinha uma justiça, ele era justo o tempo todo. Não na justiça humana, mas baseado na justiça de Deus. E ele era fiel ao Pai o tempo todo, então a sua fidelidade fazia com que automaticamente ele desse um bom testemunho. 18. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. 18, desculpa. Se possível, quando estiveres em vós, tendes paz com todos os homens. A Bíblia vai dizer que os fariseus falavam mal, afrontavam Jesus. Às vezes Jesus estava pregando, eles estavam ali no meio, ali só para criar contenda, ter um momento ali para poder prender ele. E a Bíblia... Se você for olhar as respostas de Jesus, você não vê um Jesus arrogante, porque ele era o Filho de Deus. Não, você vai ver um Jesus humilde, manso, respondendo com amor, respondendo com mansidão. E a Bíblia, em alguns momentos você lê ali, quando eles falavam e queriam apedrejar Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus saía, Jesus se retirava. Jesus não revidava, não falava da mesma forma. Entende? Jesus, ele... Por parte dele, ele sempre teve paz com todos, mesmo quando faziam de tudo para haver contenda, briga, ira, ele sempre se manteve ali fiel, justo diante de Deus e não revidou a ninguém na mesma moeda. Mas ele sempre, da parte dele, ele teve paz com todos, apesar que alguns não queriam ter paz com ele. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe a ira com Deus. Minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Podemos nos lembrar aqui, podemos dizer de Jesus na cruz. Estavam ali zombando, desce daí se você puder. Você não é o Filho de Deus, desce daí. E ele disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Os que estavam ali não estavam arrependidos, mas Jesus já estava pedindo para que Deus não cobrasse aquilo ali. Ou seja, Deus deixou para que a vingança, porque tem o dia da ira, o dia da vingança do Senhor. Jesus ali nos deu esse exemplo. E mesmo diante de tudo, diante ali no ato de ser humilhado, de ser rejeitado, zombado, deixa que a vingança pertence a Deus. Ofereça o perdão, aquela coisa, ter um coração disposto a perdoar. E o 20... Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Podemos dizer de Judas novamente na Santa Ceia. Jesus lavou os pés dele, Jesus permitiu que ele sentasse à mesa, ali junto com todos, da mesma maneira que todos, mesmo sabendo que, como ele diz, um aqui é o diabo. Mesmo conhecendo o coração, de Jesus deu de comer,
deu de beber, porque ele é água viva. Jesus lavou os pés dele, Jesus amou ele da mesma maneira. E o 20, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus é o Cordeiro puro, que tira o pecado do mundo, que perdoa antes mesmo do arrependimento, nos amou e ama antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Jesus, ele nos ama antes da gente amar ele. E antes da gente se arrepender do pecado, o perdão já está ali pronto. Não estou dizendo em questão de, então mesmo se eu me arrepender eu já estou perdoada. Não, para você tomar posse do perdão é necessário o arrependimento. Mas eu estou dizendo que o perdão já está pronto. Como aqui da cruz. Os que estavam ali não estavam arrependidos, mas Jesus já estava oferecendo perdão para eles. Ou seja, eu vou pecar, estou no pecado, pequei. Ainda não me arrependi, mas Deus já está com perdão pronto. Para me tomar posse dele é se eu me arrepender. Então, o evangelho se resume nisso, no amor, amar o próximo como a si mesmo. A medida de amor, do meu amor próprio com o outro, ela é a mesma. Não existe diferença no reino de Deus. O evangelho se resume em amar. Amar ao próximo, vamos amar. Evangelho, cristianismo, verdadeiro cristianismo. Se você for aqui para Romanos 13:8, vai dizer isso: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Vamos amar. Vamos amar. Se você puder, medite aqui nesse versículo, leia, peça ao Espírito Santo para que isso se torne uma verdade, porque a única forma de conseguirmos realmente viver o evangelho, o cristianismo na prática é só pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus também é o nosso modelo. Ele foi cheio do Espírito Santo e depois disse que ele foi cumprir o ministério dele. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Então, que o Espírito Santo nos encha do verdadeiro amor. Não é do amor humano, não é do amor de novela, de Hollywood. Não, é do amor da Bíblia, do amor que vem de Deus. Porque o nosso modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo dele, para que a gente possa fazer como está aqui, na palavra de Deus. Para que a gente possa ser fiel a Deus, dar um bom testemunho, seguir o modelo de Cristo. E que através disso pessoas sejam alcançadas, que o verdadeiro amor seja conhecido neste mundo pelos filhos de Deus, para que isso transborde para os ímpios, para aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Glória a Deus por essa palavra e que através da sua vida, a sua casa seja alcançada pelo amor de Cristo. Que aqueles que não conhecem a Cristo estão à sua volta, eles vejam em você o amor de Cristo. Que eles olhem para você e isso chame eles para Cristo. Porque o nosso testemunho é a nossa maior pregação. Entenda isso. O nosso testemunho é a nossa maior pregação. E o amor. O mundo não sabe o que é o amor. O mundo está sedento de amor e nós temos isso. Nós que podemos ser essa fonte, essa ponte para que Deus alcance essas pessoas. Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar para selar isso. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, que isso seja uma verdade em nossos corações, Pai. Alcance essa pessoa que precisa, Pai, conhecer o seu amor de forma verdadeira, para que transmita esse amor, para que nós sejamos como o Senhor Jesus, seja o nosso modelo. Não mundo, não novelas, não filmes, não mentira do diabo, mas tudo aquilo que vem de ti, que é a tua palavra. Que ela seja o nosso alimento, o nosso modelo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa palavra aí que eu recebo, que eu tomo posse. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te direcione, te guie, te encha. Que você seja transbordante do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.